Fala galera, boa noite. Nossa última live hoje, né, da nossa série. Chega de live. Quem viu, viu, hein? E hoje um bate-papo espetacular com esse cara que se tornou um grande amigo. Começamos fazendo negócios. Ele me contratou para eu fazer uma propaganda para o WhatsApp. E depois nos tornamos amigos e embarcamos num sonho juntos, um sonho muito legal, que nós vamos contar junto aqui como é que foi essa história. Então deixa eu tentar chamar meu grande amigo Flávio da Silva, conhecido nas redes como Geração de Valor. Fala aí! Grande Flavião! Tudo bem? Gostei da camisa, hein? Olha aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui! Olha aí. O meu não tem, cara. O meu não tem. Se Cartola quiser, não eu tem ainda doido jogo atrás, uns não. minutinhos, hein? Se tiver um lugarzinho aí essa temporada, Ó, você tá fininho aí, cara. eu ainda jogo uns minutinhos aí. Ah, olha aí, cara. Ao vivo aqui, hein? E aí, Flavião, tudo bem? Tudo beleza? Que bom estar junto contigo aqui, cara. Poxa, Bom demais, cara. você tá aí Obrigado. em São Paulo, né? Tô em São Paulo. Deixa eu esse ajeito aqui melhor. Eu vi tua introdução aí, cara, bem lembrado, né, cara? A gente se conheceu fazendo negócio. Olha aí. Eu falei, né? A gente se conheceu, você me contratando, que eu fiz uma propaganda da WhatsApp com o Rodrigo Santoro. Você contracenou com o Rodrigo Santoro. Cara espetacular também, foi muito legal. E a partir dali nasce uma amizade, que é o mais legal de tudo isso. Mas tem esse sonho que a gente embarca Começou junto. ali, foi 2013, não foi? Isso Não, 12. Foi 12. 2012. 2012. 2012, exatamente, 2012. Porque na época a gente tinha patrocinado a Copa. Esse era o contexto. A gente tinha patrocinado a Copa de 2014. E aí fez uns filmes com o Rodrigo Santoro, que trabalhava com a gente já há anos, junto com você no contexto do futebol. É isso aí. Nossa, foi muito legal. Agora, naquela época nem passava na minha cabeça essa história de futebol ainda também. Nada, ainda. Nada. Naquela época a gente conversou, ali se conheceu, mas zero rolava. Eu já morava nos Estados Unidos nessa época. Eu já morava aqui. Mas nem passava naquele momento ainda na minha cabeça, não. Você vê como é que são as coisas, né? O mundo gira. Estava estudando futebol por aí. A gente estava... Eu estava motorista do meu filho, né? Eu estava motorista dele, ele jogava, então eu ficava levando ele para os torneios, levava ele lá para os jogos e foi aí que chamou a minha atenção aí para o futebol. Obviamente, futebol aqui nos Estados Unidos, né? Nossa, mas muito bom, muito legal lembrar disso tudo. Gostoso demais. A gente vai lembrando aqui. Nossa reunião em Milão também foi espetacular, né? Fomos lá em Milão. Fui na tua casa lá em Milão. A gente Não, a primeira foi um jantar que a gente teve em Madrid. Primeiro um jantar em Madrid. Foi lá em Madrid. E ali não. Ali Mas ali não tinha ainda. Ali não tinha a ideia do clube, né? Já tinha. Em Madrid já tinha? Já tinha, claro que já tinha. Ali é o seguinte, foi 2013, não foi? 2014. 13, porque 13 é meu último ano de Madrid. Então, ali eu não tinha fechado ainda a compra do clube, mas a gente já estava negociando a compra do clube. E aí o Alexandre, que é um amigo teu de longa data, já estava com a gente, Alexandre Leitão. Verdade. Está nos vendo aí agora. E que hoje é o CEO lá do Orlando City. A gente, nesse dia, a gente já foi lá uma viagem marota lá para dar uma sondada, entendeu? Vamos ver como é que é essa história. A gente assistiu um jogo, eu nem me lembro qual era o jogo, era Real Madrid e Barcelona, cara. Pode ser. Acho que era Real Madrid e Barcelona, foi lá em Madrid. E depois a gente seguiu, estava com o Jorginho com a gente também nessa época. Verdade.
E a gente foi lá bater um papo contigo. Mas ali era muito preliminar, muito preliminar. Depois lá em Milão, não. Aí Milão foi em 2014. Milão já é 2014, que aí já é... Eu tava... Porque no meu contrato com o Milan tinha uma cláusula que se a gente não classificasse para Champions, eu virava livre, né? Free, sem... Eu lembro, a gente ficou secando o Milan direto. E a gente tentando classificar para Champions e nada. E a gente teve essa conversa preliminar. Depois a gente tem a conversa quando o Milan não se classifica para Champions. E aí a gente começa a conversar sobre. Aí fica sério. Aí ficou séria a conversa. Aí fica séria a conversa. Aí ficou séria. Aí a gente acerta. Mas esse espaço de tempo aí tem quase um ano, hein? Uns 8 meses nesse espaço de tempo, eu acho. Ó, tá ali, ó. O Sandro Cerzedelo tá aqui ao vivo, ele estava lá com a gente, já tá falando. Foi Real Madrid e Barça e o jogo foi 1-1. Grande Sandro. Sandro tem uma boa memória. O Sandro? Sandro Cerzedelo, exatamente. O Sandro é demais, cara. É isso aí, foi 1-1 e a gente jantou lá logo depois. Mas enfim, cara, foi um espaço aí de uns 8 meses. Bom, já que a gente começou por essa parte, cara, tem uma... Eu botei lá aqui para as pessoas que me acompanham aqui no Instagram, uma caixinha para as pessoas me mostrando algumas perguntas que eles gostariam que eu fizesse para você. Uma delas é a clássica, que você já respondeu muitas vezes, e a gente até começa por aí, porque a gente já começou falando, para não dar um cavalo de pau na história. Você aceitou ir para os Estados Unidos naquele momento? Porque, assim, hoje os Estados Unidos, a liga já está muito à frente do que estava lá em 2015. Eu estou falando de 5 anos atrás. Não é? E ainda hoje, as pessoas estão se acostumando com a existência do mercado americano, que vem contratando grandes jogadores. Mas você não, foi quase que um pioneiro. Foi o Beckham antes de você, depois veio você. A pergunta é aquela de sempre, né? O que te chamou a atenção em jogar nos Estados Unidos com 32 anos de idade, ainda com muito gás, com muito lugar para ir? Por que foi para os Estados Unidos? Bom, o que mais me chamou a atenção mesmo, assim, para eu ir jogar nos Estados Unidos, era uma vontade minha pessoal eu precisava de uma motivação diferente, precisava de alguma coisa diferente na minha carreira. Eu vinha de 4 anos no Real Madrid patinando, né, tentando ali me firmar e jogar sem ter a continuidade que eu gostaria de ter tido, um pouco por lesão, um pouco por escolha técnica. Aí volto para o Milan em 2013 para 2014 para tentar vir para a Copa do Mundo em 2014 e fico ali naquele momento e chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso de um novo desafio na minha vida, uma motivação diferente. Foi quando a gente começou a ter essas conversas e Estados Unidos para mim era uma grande motivação, porque falavam que o americano não gostava de futebol, né? Falavam, o americano não gosta de futebol, e aí davam algumas razões. Uma é o resultado, né? Que falam, não, o americano não está acostumado com resultado, com pouco score, não está acostumado com jogo que empata, e aí me dava um pouco essa vontade de mostrar para o americano que futebol é muito legal, apesar de tudo isso que realmente tem, é muito legal. E aí chego no dia da minha chegada já no aeroporto, a forma que me receberam, o jeito que eu fui apresentado na Church Street num jogo de Copa do Mundo, essa foto que a gente postou. Essa foto que eu postei, exatamente. Essa foto que postou. E depois a estreia em março de 2015, com 60 mil pessoas no estádio. E o nosso primeiro jogo, por coincidência, é um empate, mas um empate que o americano com certeza se apaixonou pelo empate, que é aos 44 do segundo tempo, uma falta, bato a falta, um bate-rebate ali, a bola entra. Assim, um jogo realmente muito emocionante, mas foi isso que me motivou, assim, um desafio pessoal que eu precisava naquele momento, um novo projeto, e claro, e aí as pessoas envolvidas, né? Você, o Ale Leitão, que um amigo de longa data, o Diogo Couto, que estava junto também. Enfim, eu embarquei nessa porque realmente acreditava nas pessoas que estavam ali e precisava dessa motivação pessoal.
E é gostoso morar em Orlando, né? O brasileiro adora morar aqui em Orlando. Ah, eu gosto muito dessa cidade, muito. Você tem tua casa Orlando, até hoje aqui, não tem? eu tenho minha casa em Orlando. É, quando eu saí daí, eu ia vender a casa. E graças a Deus não vendi, porque se eu tivesse vendido, eu tinha arrependido. Toda vez que tem algum período de folga, que eu pergunto para Carol, minha esposa, ou para os meus filhos, eles querem ir para Orlando e para mim é excelente, porque é o lugar onde eu fico tranquilo, fico com os amigos, é uma cidade maravilhosa, então é um lugar É, que eu moraria tranquilamente também. eu tenho vários amigos que vêm 3 vezes, 4 vezes por ano em Orlando. Você vê que ó, pô, o cara, você não enjoa da cidade. Não, cada vez que o cara vem, ele se sente em casa. E por isso que aqui tem muito brasileiro. 50 mil brasileiros tem aqui nessa cidade agora. Cada vez mais. Impressionante, né? É bem impressionante. Eu continuo aqui. Não, mudei de casa, né, agora, né? Estou de casa nova. E aqui nesse lockdown aqui, já estou 2 semanas aqui. Mas estou curtindo casa nova no lockdown. Maravilha, né? Aproveitando cada espaço da casa. Aproveitando cada espaço, exatamente. É. Exatamente. Como Mas que tá o clube? O clube, a liga parou, né? Tô acompanhando um tudo pouco fechado. a distância, a liga parou, não Tudo. tem ideia para voltar. Ainda não. A gente está trabalhando aqui com 3 meses de cenário de paralisação. Né? Tá. Então, esse é o cenário que nós estamos trabalhando para a gente se planejar, para ter tudo muito bem planejado financeiramente, para que esse processo aconteça de maneira bem planejada, sem nenhum solavanco, sem nenhum problema. Não é? A liga tem feito reuniões periódicas? Praticamente toda semana a gente faz reuniões entre os proprietários de clubes com a liga. E o cenário é esse. Na realidade, não só o futebol. A NBA, a NFL e a MLB, o beisebol, o futebol americano e o basquete estão parados também. E esse é o cenário. Parados e a previsão até 3 meses para estar parado. Então, você imagina uma empresa, que o clube é uma empresa, tem um estádio, tem jogo, tem patrocinador, tem ingresso que você vende, é todo um planejamento, um desafio para você manter esse transatlântico no mar, não é? E sem demitir um funcionário sequer, não demitimos nenhum funcionário. Estamos mantendo os funcionários, temos um bom time e a gente mantém o time até a gente retornar. Esse é o objetivo. Então, a gente deve voltar entre julho e agosto. A gente acredita que talvez por aí, junho, talvez, junho. É um cenário que a gente tem, não é? Quem sabe maio, se alguma coisa melhora muito bem. Ou seja, no fundo, a gente vai acompanhando toda semana para ver. E na hora que a gente volta, a gente entrega ainda a temporada esse ano ainda, que é essa a ideia. Nesse cenário de voltar em junho ou julho, daria para entregar até o final? Dá porque a gente botaria, muitas vezes, 2 jogos numa semana, estenderia até o final do mês. Acho que tem muita coisa para se organizar ali, para conseguir ainda entregar. Não é? Então, esse é o objetivo, entregar a temporada ainda esse ano. Flavião, no momento desse de crise, você já é um grandíssimo empresário no sentido de grande empresa que você toca, mas o conceito é mais ou menos parecido para o pequeno e para o médio, no sentido de... O conceito é o mesmo, tá? O que manda é o caixa. Tá. O que determina é caixa. Ou seja, você parou você fechou uma empresa, você interrompeu o serviço de uma empresa, você para de vender. Você para de entrar dinheiro. Só que as despesas não param. Então, o que vai fazer a diferença entre uma empresa sobreviver e uma empresa quebrar é o caixa que ela tem. Então, assim, para o grande é muito mais simples, porque a gente tem caixa. Não é? Então, a gente consegue ter caixa. Mas e o pequeno? Né? Esse é o maior problema. O pequeno, como é que ele vai se bancar? Então, o maior desafio, sim, são os pequenos empreendedores. Sim, sem dúvida alguma, é isso aí que desperta a maior preocupação. E detalhe, no Brasil, os pequenos empreendedores empregam entre 70% e 80% de toda a população. Impressionante, né? Então, falam, né, que as empresas pequena, médio aqui no Brasil conseguem manter durante 27 dias. Essa é a média. Essa é a média. E não parece que vai ser essa média de lockdown, né? Parece que vai ser
mesmo que não seja lockdown, mesmo que comece em algum momento comece a liberar algumas atividades, existem algumas atividades que não vão voltar. Não é? Um shopping center vai demorar um pouco mais para abrir, porque é um lugar fechado. Uma escola também vai levar um pouco mais de mais tempo. Então, assim, eu sempre penso assim, eu penso no melhor e me preparo para o pior. Essa é a minha filosofia de planejamento. Porque se eu não me preparar para o pior e ele vier, eu posso ser surpreendido. Então, a gente se prepara para o pior. No Brasil, nós estamos agora com entre 430 e 450 escolas fechadas agora. Né? São 10 mil funcionários, são 600 franqueados no total. Ou seja, é um planejamento complexo, grande, que envolve muitas pessoas. E nesse caso, apesar da nossa empresa ser uma grande empresa no Brasil, ela é formada por vários pequenos empreendedores, né? Cada franqueado é um pequeno empreendedor. Então, assim, ou seja, minha dedicação é muito grande no sentido de ajudar esse pequeno empreendedor a passar por esse processo, por essa fase, da melhor maneira possível. A gente está bem equacionado, como eu falei, né? A gente está, além de caixa, a gente tem experiência. A gente sempre se preocupa muito mais com aquele pequeno empreendedor que está começando, o cara não tem tanta experiência assim, nem caixa. Né? E aí a tomada de decisão é fundamental, né? A velocidade, pelo menos, a agilidade na tomada de decisão. Você tem que tomar decisão rápido, né? Tem que tomar decisão muito rápido, porque uma semana pode ser tarde. Não é? O contexto vai mudando também, o mood, né? O humor da população vai mudando, os problemas vão aumentando, e a tendência é aumentar o número de casos, eventualmente aumentar o número de mortos, isso causa um impacto, tudo isso influencia. Então a gente tem que se preparar rápido. A gente conseguiu fazer essa mudança bem rapidinho, a gente conseguiu fazer logo na primeira semana, já criamos um cenário. O cenário na época era meio... Pô, cara, vamos ficar parados 3 meses? Até agora eu não sei se vão ser 3 meses, mas a gente se preparou para 3 meses. Estamos preparados para 3 meses. E tanto aqui no clube, a gente está procurando se preparar para todos os cenários, como lá aí no Brasil também a gente está preparado para parar 3 meses, se for o caso. Você pode contar um pouquinho o que você fez? Posso, claro. Então, é dividido em algumas etapas. Né? Alunos, por exemplo. Alunos, a gente conseguiu preparar uma plataforma online específica para esses alunos. Já estamos falando aí de 70, 80 mil alunos. Não é? Preparamos uma plataforma online para que a gente pudesse oferecer 5 horas de aulas gratuitas para esse aluno por semana. Então, isso já está começando a ser entregue. Por que gratuitas? Porque isso está fora do currículo. O que está no currículo dele, a gente vai repor depois. Tá. Ou seja, como ele vai ter isso reposto, sem nenhum adicional na mensalidade dele, ele recebe essas 5 horas. A gente conseguiu implantar essas 5 horas de aula, essa plataforma em tempo recorde. A gente fez um comitê de crise com 2 semanas de antecedência e imaginou que em 30 dias poderia parar. Parou em 15. Mas a gente conseguiu fazer a plataforma em 20. Então a gente conseguiu parar e marcar o início dessa... Deu certo. Beleza, a gente continua oferecendo isso para os alunos. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente oferece para os alunos é um pacote de desconto para esses alunos para esses próximos 3 meses. Porque a gente também quer ajudar os alunos. Né? Os alunos também estão passando uma certa dificuldade. A gente criou um pacote para ajudar esses alunos, criando ali um desconto, trazendo ele, fidelizando. E a gente está junto desse aluno. O segredo dessa hora é a empresa estar em contato com o seu cliente, se aproximar bastante dele, entendeu? Criar esse vínculo. Porque, no fundo, está todo mundo passando um momento difícil. Então, acho que empresa e cliente tem que, nesse momento, tem que terminar essa jornada muito mais unido, muito mais consolidado. Agora, isso só acontece se o empreendedor ele trabalhar nesse sentido, né? Ele não pode ficar se lamentando, ai meu Deus, vai fechar, não sei o quê. Ele tem que passar rápido disso, assimilar rápido disso, virar essa chave e já partir para um plano de ação. E aí se aproxima do cliente. Então, esse primeiro ponto é o aluno. Aluno a gente conseguiu equacionar desse jeito. O segundo ponto é o franqueado. Como assim o franqueado? O franqueado é o cara que é o dono da escola, não é?
nós somos o dono da marca, da metodologia, da propriedade intelectual, e aquele franqueado é o dono da marca. Então, ele que é o dono da lojinha ali. Ele paga aluguel, ele tem funcionário, não é? Ele tem os compromissos, tem financiamento e por aí vai. Aí o que a gente fez? Um pacote para ajudar esse cara a passar por essa tempestade e sobreviver. Não é? Então, a gente orientou ele a negociar aluguel, orientou ele a questão de impostos, a diferir impostos. Nós liberamos eles de royalties, ou seja, a gente deu isenção de royalties nesses 3 meses. Então, a gente equacionou a despesa, ajudou a equacionar a despesa. E na hora da receita, com esse desconto que a gente ajudou o aluno, a gente também equacionou a receita. Pronto, ficou equacionada. Então, receita versus despesas ficaram equacionadas na WhatsApp e na Number One. Ficaram equacionadas. Aí fica quietinho ali as escolas. Não adianta querer tentar vender campanha de matrícula para daqui a 3, 4 meses, fica muito longe. O que a gente começa a fazer? Aí nós começamos a orientar toda a franquia, o time de vendas, na WhatsApp Online, que é um produto que a gente tem, que a gente lançou em outubro do ano passado. Time bom, né? A gente não tinha a menor ideia que isso ia acontecer, mas no final das contas, esse produto que a gente lançou em outubro do ano passado, ele acabou sendo hoje o produto que a rede está injetando caixa, né? Está vendendo, as franquias estão gerando caixa, não é? Ou seja, acabou sendo um produto que ajudou toda a rede nesse processo. E aí o terceiro são os funcionários. E aí a nossa meta é passar essa tempestade inteira sem fazer nenhuma demissão. Essa é a nossa meta. É óbvio que na hora de um franqueado, se for a última alternativa para ele sobreviver, ter que dispensar, infelizmente faz parte do business. Mas a nossa meta é tentar passar isso tudo, e a gente está indo bem, e a previsão é a gente conseguir sem dispensar nenhum funcionário. A gente tem uma equipe que a gente gosta muito, um pessoal muito bacana, muito, muito comprometido. Então, a gente conseguiu equacionar os 3 partes, aluno, franqueado e funcionário. Agora, isso tudo assim, eu brinco que isso é trocar a asa do avião com ele voando. Se vira. Cara, é assim, literalmente um se vira. Exatamente. Tem que trocar, se vira. Mas aí o que eu falo para quem está assistindo a gente, se você tem uma empresa pequena, não importa o tamanho que tu tem, os princípios são os mesmos, né? Você tem que buscar equacionar teu caixa, negociar teu aluguel, também você procura fidelizar teu cliente, se aproxima dele, aproveita e fica mais próximo do seu cliente. Essa é a recomendação para você conseguir passar pela tempestade. Outra coisa é o seguinte, para de se lamentar, não adianta se lamentar. Tenta achar uma solução. Não é fácil. Eu sei que não vem dizer para mim que não é fácil, que eu sei. Cara, uma empresa grande é muito difícil, entendeu? Porque você tem que... são muitas pontas que você tem que amarrar. E a WhatsApp não nasceu grande, né? Não nasceu grande. A gente nasceu duro, pequeno, devendo pra caramba. Enfim. Então esse é o ponto, né? É isso que nos cabe, né? Aqui no Orlando é a mesma coisa, só que a diferença é que aqui no Orlando a gente ainda vai entregar a temporada. Então a gente espera ainda, ao entregar a temporada, lá no final, a gente fecha tudo, né? Tudo fecha do jeito que precisava fechar. Mas é isso, cara. E você? Vamos falar um pouco de você. Vamos. Qual clube que você está assumindo aí? Você vai ser diretor? Vai ser cartola? Vai ser técnico? E aí, quais são os planos? Eu tô me preparando. Uhum. Gosto muito da parte de gestão esportiva. Então, estou fazendo alguns cursos. Fiz um curso ano passado aí nos Estados Unidos, em Harvard, de negócios no esporte. Um curso muito legal. Aí depois fiz um aqui no Brasil de gestão esportiva. Gosta de Orlando? Ó. Aí, ó. Estou me preparando. Ah! Deixa uma vaguinha aí que eu estou me preparando. Em breve, hein? E agora eu estou fazendo um curso de gestão esportiva da UEFA. Um curso muito legal também. Enfim, estou me preparando. Quero entender melhor esse mundo fora do futebol. Minha experiência com você no Orlando foi espetacular para isso também. Ver um time nascendo do zero, sabe? Do zero. Começar
tem que montar o time, contratar jogador, diretoria, enfim, toda essa A montagem, torcida, né? torcida, montar essa base, né, de fãs. O Orlando já existia, mas muito pequeno. Era de 4 mil por jogo, quando É, a gente saiu de 4 mil para 62.500. Não, foi é, 64.500 o primeiro jogo. Lotado. então, esse processo para mim aí foi muito legal de ter esse entendimento, de ver um time surgindo. E o Orlando é muito legal que eu, como eu continuo acompanhando, então eu vou vendo todas as etapas, né? Uhum. Voltei de Orlando recente aí, vi o CT novo, Tá espetacular, bacana, né, cara? maravilhoso. CT novo com estádio para 5 mil pessoas? O CT tem um mini estádio de 5 mil pessoas só para base. Estádio só para base, 5 mil pessoas, 4 campos. 4 campos, cara, tem acho que quase 100 mil metros quadrados de área Não, local. espetacular. Então, ver essas fases, sabe? Ver de onde saiu e onde está chegando, como está sendo construído tudo isso, para mim está me ajudando muito nessa questão de gestão, ver como é que funciona. Vivi em clubes que tinha gestão de dono, vivi em clubes Isso. com gestão política, ver essa diferença, tudo isso está me ajudando nessa formação. E aí, um pouquinho mais para frente, quando eu achar que é o momento, aí eu volto pro meio do Tua futebol. vaguinha tá lá, tua vaguinha tá lá. Mas olha só que legal. Às vezes a gente banaliza as coisas, cara. Mas eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe. E o Flamengo vive hoje um bom momento. Mas se você for analisar, o Flamengo fez o CT dele faz poucos, 2 ou 3 anos atrás. Não é? Um CT bacana. Ainda não fez o estádio. Você vê, o Orlando é um clube zerado. É um clube que começou em 2015. A gente, em 5 anos, esse foi o foco, né? Conseguir construir essa estrutura toda. Às vezes a gente dá uma banalizada, mas, cara, são 5 anos, cara. É um bebê o clube. É um bebê, né? É um bebê, cara. Incrível mesmo. Você vê a torcida hoje, pra você ter ideia, aquele jogo que a gente ganhou de 4-1 do Los Angeles Galaxy. Lembra desse jogo? A Lembro. gente passou a reprise desse jogo semana passada. Até ouvi você fazendo uma chamada para esse jogo. Não é? Esse foi aquele jogo que você fez um gol, foi na torcida, não foi? Fiz um gol, fui na torcida, mas foi o jogo que um dos nossos jogadores, o Kevin, ele tinha operado o joelho. Aí Isso, aí tu eu vou pegar a camisa dele pega a e camisa dele. visto a camisa dele, uma homenagem para ele. Cara, estádio lotado, lotado, cara. Sei lá, devia ter mais de 40 mil pessoas no estádio. A gente ganhou de 4-1 esse jogo e a gente reprisou. Cara, teve audiência de jogo de liga. Que legal. A audiência da reprise foi a audiência, que a nossa audiência já é alta pra caramba, uma das maiores dos Estados Unidos, e foi a audiência de jogo de liga. Tanto a saudade, a fome do nosso torcedor ali tá com saudade do time. Muito legal esse carinho da torcida, né? Você sentiu isso lá direto, né? É muito legal. O torcedor americano realmente foi uma experiência muito boa de ver realmente esse carinho que eles têm com o atleta e ver a maneira que eles enxergam também, que é diferente. Eles enxergam como entretenimento, um jogo, mas é muito deles, assim, sabe? O carinho que eles têm de entender os momentos, cobra quando tem que cobrar, mas muitas vezes perdia os jogos e em vez de criticar, eles incentivavam. Enfim, é Isso, uma outra cultura, isso uma é outra verdade. forma de te cobrar, porque tem o que cobra Isso. pressionando, o que te gera o medo, e aquele que te abraça e você A cobrança do apoio é dura também, né? é dura demais. Você fala assim, cara, perdemos, o cara veio aqui me abraçar, eu tenho que correr por ele no próximo jogo. Precisa Então, correr, exatamente. são dois tipos de cobrança aí que valeu muito a pena ter essas experiências. Então, Agora, demais. deixa eu te contar uma coisa, assim, desde quando, assim, como todo brasileiro, eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol, mas desde quando eu comecei a trabalhar com futebol, ou seja, já tenho 5 anos trabalhando, vivendo, vendo futebol de perto, é óbvio que eu passei, não que eu não respeitasse antes, mas eu passei a respeitar muito mais o atleta. Quando eu digo respeitar, é no sentido de respeitar o esforço que significa. A vida do atleta é uma vida de muito esforço, é uma vida muito mais dura do que às vezes as pessoas pensam.
ele convive com a dor, ele convive com o limite do corpo, limite físico do corpo, que vai mudando, inclusive, de acordo com a fase da vida com que ele se encontra. Então, eu aprendi a respeitar muito o atleta e ver a dedicação e o foco que o cara precisa ter. Agora, quando você analisa o atleta de alta performance, que é o cara que performa lá no alto, e aí se a gente vai falar de futebol, pô, cara, quantos quilômetros vocês correm por jogo? 12, 13? É coisa pra caramba. E não é uma corrida constante. É corrida de frente, de costa, de lado, rápido, devagar. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Não é tão simples. Aliás, é muito complicado. E faz isso por anos. E aí, quando você vai para o futebol, que é um dos esportes mais competitivos do mundo, é o maior esporte do mundo, e aí você faz um recorte do futebol e vai lá para a Europa, e faz um recorte da Europa e vai lá para a Champions, você jogou isso tudo, você ganhou isso tudo e mais. Você foi eleito em 2007 o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 25. Um garoto de 25 anos. O melhor jogador do mundo, cara. Em termos de alta performance, o cara chegar nesse topo, cara, é um negócio, eu penso ser sensacional e que eu olho por esse lado da disciplina, da constância e do esforço. O que foi ser o melhor jogador do mundo para você? Realmente é impressionante. Assim, a sensação quando você é eleito o melhor jogador do mundo é uma sensação muito boa, né? De, pô, meus esforços valeram a pena. E principalmente, no meu caso, em nenhum momento eu sonhei com isso. Assim, vamos dizer, de criança, de moleque, eu via os caras sendo o melhor do mundo, eu queria ser o melhor do mundo. Eu queria ser jogador profissional de São Paulo, queria jogar com a camisa da seleção brasileira uma única vez e para mim estava ótimo. E as coisas vão acontecendo, claro, os objetivos vão aumentando e os desejos vão aumentando. Conforme as coisas foram acontecendo, comecei a desejar também um dia ser o melhor jogador do mundo. E quando isso acontece, realmente é uma sensação, porque você imaginar o número de atletas que tem, o número de pessoas que praticam o esporte profissionalmente, e você é eleito pelos jornalistas, enfim, as associações, o que quer que seja, como o melhor de todos aqueles, é muito legal. E aí eu agradeço muito aos meus companheiros, porque o prêmio de melhor jogador do mundo num esporte coletivo só vem por causa das conquistas coletivas. São raríssimos os casos do cara se destacar muito individualmente e não ter a conquista coletiva e conquistar esse prêmio. Isso é muito raro. Eu acredito que o Ronaldo aconteceu isso uma vez, não me lembro de outro. Então, agradeço muito os clubes que eu joguei. Fui protagonista de conquistas com nesses lugares e aí me deu essa oportunidade de ter uma bola de ouro em casa. Isso é sensacional, né, cara? E como é que tu conseguiu, cara, garoto, assim, manter a cabeça no lugar, cara? Porque, cara, assim, você sai, faz o que tu sonha, é aplaudido o tempo todo. Quase sempre, não é? Tem momentos de vaia também, todo jogador tem, mas grande parte é aplaudido, prestigiado, amado pela torcida. Fica famoso. Famoso. Rico. Como segura essa fera? Como é que se mantém o pé no chão? No meu caso, foram meus pais, minha família, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, eles que cortaram as asas no momento que tinha que cortar. Então, é por isso que toda vez que criticam um menino jovem que, sabe, compra um carro e tudo mais, eu falo, gente, calma, porque é muito difícil. Claro, não justifica, mas tem um lado para ser entendido também. É muito, mas muito difícil. O sistema em si é muito cruel. É da noite para o dia. Literalmente da noite para o dia. Literalmente. Numa quarta-feira, eu era um jogador profissional de São Paulo, desconhecido, mas um menino que está sendo formado. Quarta-feira à noite, eu entro num jogo, numa final do Rio São Paulo, contra o Botafogo. São Paulo perdendo de 1-0.
eu faço 2 gols na final, São Paulo campeão. Isso na quinta-feira, eu sou conhecido no Brasil inteiro. Minha casa cheio de jornalistas, cheio de gente querendo saber quem que é esse menino, de onde que ele vem, como, sabe? Cheguei em casa, tinha um monte de jornalista em casa, minha mãe abrindo foto para todo mundo. Assim, é da noite pro dia. E aí as coisas vão acontecendo, renova o salário, festinha aqui, festinha ali, vem aqui e tal, e você vai normal, nada de errado, você vai. E aí a história é muito legal, porque eu cheguei em casa, renovei o contrato, cheguei em casa super empolgado, falei, pai, que legal, renovei o contrato, ganhando mais agora. Amanhã nós vamos comprar um carro novo, vou comprar um carro novo. Meu pai falou, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar como é que a banda toca aqui em casa, deixa eu te contar como é que as coisas são, deixa eu te contar quais são nossos princípios, os nossos valores aqui. Ele e minha mãe, então, vem cá, você vai ter seu carro, você vai comprar, mas calma, vamos devagar aqui, um passo de cada vez e tudo mais. Então, meus pais sempre foram pessoas que fizeram isso comigo. Então, por isso Eles que eu... tiveram muito trabalho, Kaká? Tiveram Oi? muito trabalho ou pouco? Tiveram muito trabalho ou pouco? Tiveram pouco, porque eu sempre fui muito obediente, muito respeitoso com os meus pais. Sempre entendi muito que eles, claro, sempre o pai que sempre quer o bem, mas Claro. que eles tinham razão realmente naquilo que eles estavam falando com propriedade. Não era assim, não compro o carro porque eu não quero. Não, não Claro. é. Calma aí, deixa eu te explicar por que você não vai comprar agora. Você pode comprar Sim. mais para frente, mas agora você não vai comprar por esses motivos. A gente tem outras prioridades. A gente quer trocar o apartamento, por exemplo. Eu morava num Sim. apartamento classe média, média, e falou, ó, a gente tem outras ideias aqui, vamos construir isso junto. Então, sempre foram muito bem fundamentados nos argumentos que eles me colocavam. Então, eu sempre respeitei muito meus pais com relação a isso. E uma coisa legal também é que eles nunca tiveram medo de formar, de me educar formando, sabe? É assim, vamos esconder, proteger, porque a gente continua dominando ele. Não, vamos formar, deixa ele entender tudo, ver tudo, que ele tendo essa capacidade, mesmo assim ele escolhe ficar perto da gente. E foi o que aconteceu. E É muitas o que eu, vezes... é o que eu vejo, né? A tua mãe, a Simone, é adorável, e o teu pai, Bosco, o Bosco é um cara que nós sentamos para negociar com o Bosco na hora de contratar. O Alexandre que o diga, o Né? Alexandre que o diga. O Boscão, um abração para o Bosco, para a Simone. São pessoas maravilhosas. Agora, são pessoas que a gente notava que eram realmente próximas de você, estavam sempre com a gente lá assistindo jogos. E isso é uma coisa bacana. Você também sentia que tinha seu espaço. Sempre tive. Por exemplo, comecei a ganhar meu dinheiro. Meu pai que administrava. Só que todas as reuniões com o banco, ele, não vou dizer que ele obrigava, mas ele falava, vamos lá que você vai entender o que está acontecendo. Eu posso continuar administrando, não tem problema nenhum, mas você vai entender o que está sendo feito. Em determinado momento, eu quis tocar. Hoje a gente discute outras coisas, mas eu tenho toda a capacidade de tocar. Mas eu tinha entendimento e ajudava e falava, pai, continua tocando aí, porque eu quero focar aqui no campo. Em determinado momento eu falei, não, já tenho condições de tocar e vou tocando. Exemplo da área financeira, mas foi em todas as áreas. Sei. Então eles sempre nunca tiveram medo de, meu filho, eu vou ensinar e eles vão embora. Não, pelo contrário, eu vou ensinar e ele vai escolher com mais consciência que ele sempre pode voltar E contar comigo. Contar comigo. E aí, quando você fala isso, né, a importância que teve a tua família, dá para a gente entender, a palavra não é entender, é compreender, mais que entender. Às vezes a dificuldade de determinados jogadores que enlouquecem. Eles não têm essa estrutura. Não é? Não vamos citar nomes aqui, tem muitos exemplos, a gente poderia citar, mas sem citar nomes, a gente vê muitos caras que acabaram com a carreira. E aí você fica pensando, mas como é que pode esse cara fazer uma coisa dessa? Como é que pode? Porque ele não tem uma estrutura, não tem. E às vezes é o contrário. Tem a gente colando nele e falando besteira na ouvido do cara. É importantíssimo, não só, claro, na vida do atleta, mas na vida de todo mundo, ter alguém que seja um contraponto, que te mostre um mentor que te mostre um outro lado. Se tiver E que fale não algumas vezes.
que fale não. Eu tava até... Meu pai sempre foi meu empresário, né? Agora ele tá tocando outras coisas, é mais um mentor, mas quem toca é meu irmão. Hoje eu tava até brincando com meu irmão, eu tinha que fazer um conteúdo, Grande mandei... Digão. Grande Digão. Mandei duas coisas para ele lá, ele falou, cara, que porcaria que você tá me mandando aqui. Faz um negócio direito ou não faz? Então, aí depois eu agradeci ele. Eu falei, Di, obrigado, cara. Obrigado por ser esse chato que fica cobrando para que eu entregue uma coisa boa. Porque se não tiver alguém que te... Se tiver alguém ali só te bajulando, é muito Mas ruim, esse é o muito ruim. problema. Esse é o problema, Cacá. Às vezes, quando a pessoa tem já um pequeno sucesso, estou falando de ser melhor do mundo, não. E nem de sair na capa da Forbes. Pequeno sucesso. Porque um grande sucesso é um somatório de vários pequenos sucessos. Aí tu chega no grande sucesso. Mas quando o cara tem já o primeiro sucesso, ele recebe os primeiros aplausos, o cara pensa, sou o cara. Eu sou o cara. E aí é o seguinte, cara. Todo mundo que tá em volta dele só elogia. Aí ele tem certeza, eu sou o cara mesmo, tá vendo? Aí é o seguinte, cara. Um cara lá fala, não, isso aqui eu não gostei. Aí o cara pensa, vou demitir esse cara aqui, pô. Esse cara é ruim. Esse cara não serve, esse cara é negativo. Porque ele só quer manter perto dele pessoas que reafirmem aquilo que ele pensa. Então, a hora que ele pensar uma besteira, todo mundo vai dizer amém para a besteira dele. Ele não vai ter ninguém para ajudar o cara. E às vezes é importante ter alguém de confiança que não está preocupado em puxar teu saco, que vai dizer isso aqui tá uma porcaria mesmo. E tu teve aí no teu irmão, na tua família, esse papel. É fundamental. É fundamental realmente não empurrar essas pessoas para fora, igual você está falando. Era muito fácil falar para o meu irmão, deixa ele para lá, suba o conteúdo, né? Dando esse exemplo, sim, suba o conteúdo e vamos embora. É muito bom ter. E o que é mais difícil para você? Lidar com... Quer dizer, deixa eu reformular, porque difícil é passar perrengue, não é? No fundo, para não pegar mal aqui. Muita gente, quando começa a ganhar uma grana, enlouquece. Conforme eu estava falando. Qual é o maior desafio? Lidar com dinheiro ou com a fama? Os dois, viu? Mas entre os dois, qual seria o pior, você acha? Eu acho que a combinação dos dois é a pior, sem dúvida. A combinação dos dois é uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Mas eu acho que ainda o pior é a fama. Por quê? Porque a fama, ela te dá um certo poder que você, muitas vezes, a gente não é capaz de administrar. Que poder, por exemplo? Entender esse... É um poder, Flavião, de Deus, assim. Eu sou Deus. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Eu posso tudo. Eu posso chegar num restaurante e tá fechado. Pede para abrir. Vai abrir. Não precisa pedir. Pedir nada. Chega num lugar. Não tem lugar. Chegou tal cara. Aparece um lugar. Sabe? Você começa a ter uns privilégios, umas coisas que te deixa num grau de eu posso tudo. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer tudo, eu posso... E aí a gente vê casos extremos, né? Também não vou citar de cara que acha que realmente podia tudo e acaba entrando numa grande roubada. E então eu acho que a fama que traz esse poder que é muito supérfluo, é um poder que te dá benefícios, mas se não for bem tratado é terrível. E você teve muito desafio de lidar com pessoas que se aproximavam de você porque você achava que queria, de alguma maneira, ter algum proveito, estar perto de você? Eu sempre fui muito reservado com relação a isso, sempre fui muito fechado, vamos dizer, até um pouco, não, de normal mesmo, meu. Tua característica mesmo. Minha característica, e sempre um pouco mais desconfiado. Sim. Só que chegou um momento da minha vida também que eu falei, cara, eu não posso achar que todo mundo está se aproximando de mim por interesse. Então, eu vou ter que começar a ter um discernimento maior para filtrar essas situações. E aí começa a ter uma sensibilidade, muita oração, e uma sensibilidade para saber realmente
os níveis de amizade e relacionamento. Tem aquele relacionamento que é para ligar para pedir um favor, e você sabe que o cara vai ligar para você para pedir um favor também, tá ok. Entender esses níveis de relacionamento. E aí fecha esse círculo de grandes amigos, que a gente sabe que são poucos no final, mas eu tive que entender porque, cara, não dá para eu achar também que todo mundo que se aproxima está interessado. Claro. Preciso ter um filtro aqui e administrar essa situação. Eu acredito que você passa o mesmo aí. Todo mundo tem um grande projeto para te apresentar. Normal. Tem sido assim. Mas, assim, você sabe que eu gosto de lidar com gente, né? Eu não tenho essa preocupação. Agora, eu sou muito focado nas minhas coisas, né? Eu até brinquei que o lockdown agora, eu sou um cara meio lockdown na minha vida já, né? Sou um cara que fica em casa, trabalho de casa, meu filho estuda em casa, é homeschool, não é? Mas eu tenho ali um círculo de amigos, pessoas que a gente vai conhecendo e a gente vai trazendo para perto. Um deles até, que é um amigo em comum, me mandou uma mensagem agora. Pô, tá legal a entrevista aí. É o Checha, né? É o Arruda, né? Grande Arrudinho. O pessoal de Orlando aí, né? O André, Esse amigo em comum nosso aí. Fabito, a galera daí. E certamente está nos assistindo. Mas, e assim, como eu trabalho muito, 14 horas por dia de trabalho, né? Eu acabo criando... Sabe que é engraçado? Eu tenho muitos amigos no meu trabalho. As pessoas com quem eu trabalho se tornam meus amigos. As pessoas com quem eu lido... Tanto é que eu trabalho com pessoas há 20 anos, 25 anos, são as mesmas pessoas. São Qual pessoas... que é a frase que você falou aquele dia que a gente estava almoçando, que eu achei espetacular? Qual? Não lembro. Faça dos seus... trabalhe com seus amigos. Como que era? Trabalhe com seus amigos... Bom, enfim, era querendo dizer que era muito melhor fazer amigos no seu trabalho do que trazer para o seu trabalho seus amigos. Então... não, isso, exatamente. Entendi agora qual era o ponto. Porque muita gente pergunta, né? Por que você acha contratar amigo? É difícil contratar amigo. Quase sempre não dá certo. Quase sempre. Não vou dizer que sempre não dá, que não é verdade, mas quase sempre não dá. Agora, eu, pelo menos, experimentei me tornar amigo das pessoas com quem eu trabalho. Eu tenho pessoas aqui que a gente trabalha junto, e quando a gente trabalha, eu sou o chefe, eu, de repente, naquele momento, ele tem um outro papel, e a gente não mistura esses papéis, mas a gente se gosta. A gente está junto aqui no Réveillon, aqui, nas férias. Acho que tem uns 4 ou 5 aqui que passaram a Réveillon comigo na minha casa. Eu brinco, né? Isso aqui é patrão bom. Você tira férias e vai para casa dele. Maravilha, né? Onde você vai nas férias? Vou para casa do meu chefe. Pô, cara, tá vendo? Você patrão é bom demais, esse aí, né? Tenho várias pessoas, vários grandes amigos que trabalham comigo. É uma delícia. É muito bom. É muito bom quando a gente tem o privilégio de viver essa realidade. E aí a gente também vive uma realidade de confiança, né? De confiança. Mas eu entendo perfeitamente o que você falou, porque você era muito jovem. Eu já tenho meus 48, né? Então, eu diria para você que não vale a pena viver desconfiando. É melhor morrer traído do que viver desconfiando. Temos um grande exemplo, né? Jesus não teve medo de ser traído. Né? Esse não teve medo de ser traído nunca. Aliás, já que você falou em Jesus, Cacá, você falou da oração, né? Qual foi o teu papel dessa tua vida religiosa, digamos assim, né? Como em você se manter teu pé no chão? Isso também foi teve papel importante para você também? Sempre foi meu fundamento, né? Em casa, eu cresci num lar cristão, meus pais cristãos desde que eu nasci, e me ensinaram desde pequeno os valores cristãos, bíblicos, enfim. Cresci tendo esses valores, aos poucos eu fui tendo as minhas próprias experiências com Deus, é fundamental na minha vida, a base de todas as minhas decisões são valores cristãos, né? Então, oração, estudo da palavra, todas... Mas especificamente manter o pezinho no chão, acho que ajudou também, não foi? Ajuda muito. Exatamente isso que eu estou falando. Na hora que eu fui crescer, na hora que meus pais corta a asinha, eles cortam relacionados à palavra. Ó, vem cá, deixa eu te ensinar aqui. Aqui em casa tem um cara que a gente tem como exemplo. Deixa eu te contar aqui como é que ele se comportava, como é que ele deixou tudo que ele tinha, sendo Deus, para viver uma situação completamente diferente da que ele poderia, se deixando, né, tirando todo esse orgulho, todo esse poder, dizer assim, como Deus, para viver aqui como homem por uma causa e uma missão muito maior. Então,
foi sempre baseado nesses valores e nos princípios cristãos e realmente na hora que estuda Jesus, assim, vê os princípios e valores, fala, cara, não tem motivo algum para que eu ache que eu sou alguma coisa a mais do que qualquer um, né? Então, é realmente maravilhoso. Cacá, deixa eu falar da Carol. Como é que tá o Claro, casamento, hein? maravilhoso. Hoje, dia 30, Manda um abração para ela. estamos Eu vejo você completando feliz, ela sempre muito 4 meses. sorridente. 4 meses? 4 meses hoje. Que espetáculo, hein? Parabéns. Ah, demais. Agradeço Muito. a ela que ela me emprestou você aí por 1 hora aí no dia dos seus 4 meses aí de comemoração aí. Vou agradecer. Carol é demais. É uma pessoa assim que me equilibra muito, deixa sempre num momento especial, tem me ajudado bastante e realmente uma pessoa maravilhosa. Um privilégio ter casado com uma mulher tão especial. Espetacular, cara. Pô, muito bom o nosso papo, cara. Muito bom. A gente tem um tempinho aqui ainda, senão daqui a pouco o Instagram nos vai derrubar a gente, né? Vai, com 1 hora ele derruba. Ele derruba a gente com 1 hora. A gente tem ainda aí 9 minutos. E aí? Vamos lá. Me pergunta aí. Pergunta. Deixa eu ver. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui de alguém que Sempre fez. tem. Eu vou pegar eu aqui tenho, também da galera aqui. eu tenho uma pergunta legal também. Se você investiria, acabou a aventura Orlando, você investiria no esporte ou no futebol novamente? Por que não? Não tem, por que não? Não tem Brasil, motivo. Brasil não. Eu não construí um estádio no Brasil, né? Não é? Não seria um projeto assim que eu faria. Mas por que não investir em futebol? Não investir. Não tem nada que me impeça de investir. Surge ali um novo projeto, surge aí uma nova oportunidade, por que não? Não é? Investiria em basquete, algum outro esporte também? Tu sabe que eu tenho 2 projetos esportivos que um eu quase fiz, outro eu só pensei, conversei com alguns amigos e fiquei tentado. Um era o basquete no Brasil. Tá. Montar uma liga bacana, construir umas arenas igual da NBA e tal. Pô, Brasil, basquete é um esporte super legal. Mas isso ficou só nas ideias, batendo papo com pessoas. Um eu quase executei. E na época eu acho que eu conversei com você. Eu quase comprei um clube na Inglaterra. Eu lembro dessa história. Eu te comentei na época. Mas quase, muito quase. Sentei com o dono, fiz proposta, negociamos. E a gente estava ali para quase fechar. Seria um clube na Inglaterra, um clube fundador da Liga Inglesa. Você imagina? Olha, que legal. Um clube antiguésimo, super bacana, com um estádio lindo. Eu não posso dizer agora o nome do clube. Mas, cara, quase fechei. Acabei não fechando. Né? Nesse momento, você ia ter 2 times. Ia ter o Orlando e o time na Inglaterra. Eu teria 2 times, exatamente. Um na Inglaterra e um nos Estados Unidos. Né? E isso seria, obviamente, um baita desafio e por aí vai. Não é? O cara me fez uma pergunta aqui que eu achei legal. Deixa eu responder essa pergunta dele aqui. O nome dele é Perfumante, né, cara? Isso aí, com certeza, é o nome da empresa dele, né? Estou fazendo propaganda para ele, da Perfumante. Entra lá e compra seus perfumes. Flávio, o que você mais teme perder? Eu adoro falar sobre isso. Porque o que acontece? Primeiro, não tem medo de perder dinheiro, porque, cara, quem nasceu pobre, não tem que diferença faz? Ganha de novo, trabalha. Você fala sempre, né, que estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Aliás, cara, mais do que nunca, acho que todo mundo entendeu agora essa frase, né? Muita gente pergunta, mas como assim estabilidade? Olha aí o que está acontecendo. Estabilidade não existe. Não rola mesmo. Agora, eu tenho medo de perder a minha essência. E tenho medo, muito medo de perder. E esse medo de perder a minha essência, quem eu sou, meus valores, é que talvez me faça pegar leve, assim, não tomar determinados riscos para não perder a minha própria essência. Então, esse está aí uma coisa que eu tenho medo. São meus valores, né? Aquilo que se eu perder a minha essência, cara, já era, eu perdi tudo. É interessante isso, porque
teve um momento da minha vida que eu tive um conflito muito grande com relação a isso. Porque eu era o que eu fazia. Entendi. Nós não somos o que a gente faz. Então, eu saio do Milan em 2009 como o melhor jogador do mundo e vou para o Real Madrid. Tenho 4 anos ali de dificuldade, onde fui considerado uma das piores contratações do Real Madrid. Então, na minha cabeça, ou eu sou o melhor jogador do mundo ou eu sou a pior contratação de um dos maiores clubes do mundo. Então, isso... E até que eu entendi, cara, eu não sou nenhum dos dois. Eu faço isso, faço o trabalho de jogador profissional, mas aí foi um momento de reflexão onde eu tive que entender realmente a minha essência, que é isso aí que você está falando, e de novo me remete muito às coisas de Deus, de entender aí Tua identidade. Cavando ali a minha identidade, que é ser filho de Deus, realmente. Isso aí me deu e me dá um conforto tão grande que aí me leva perto de mim. Assim. Por que muita gente, quando se aposenta, se entra em depressão? Isso é muito comum. Porque tá ligado ao que faz, né? Exatamente. Acha que é o que... Ele se convenceu que ele é aquilo que ele faz. Mas ele não é o que faz, né? Eu não sou o que eu faço. Você que está ouvindo a gente aí, você não é o que você faz. Você pode se realizar muito com o que você faz. Você pode ter muito prazer, você pode ter conquistado o mundo fazendo o que você faz, mas você não é o que você faz. Tanto é, quando você fracassa, você não é o fracasso também. Você Exato. não é o fracasso. E também você não é o cara, quando tu tá lá em cima. Exatamente. Também não é. Isso é muito legal, porque você blinda as suas emoções quando você entende quem você é e o que você faz. E por que você faz o que faz. E aí, quando você vai no porquê, você faz o que faz, é melhor ainda, né, cara? Maravilhoso. Quando você entende o que você faz, porque você é e não o contrário, você Isso. é por aquilo que você faz. E por que você faz? Ixi, aí é um espetáculo. Aí, se a gente for abrir esse assunto, a gente abrir outra live e falar mais 2 horas só sobre isso. Aliás, como falta 3 minutos para acabar aqui, eu queria aproveitar para você que está ouvindo a gente. Cara, quem é você? O que você faz e por que você faz o que faz? Pô, tá aí uma boa tarefa de casa para você. Você pega um papel e fala, cara, quem sou eu? O que eu faço e por que eu faço o que eu faço? Uma amiga ali escreveu, eu sou desempregado. Não, cara, você não é um desempregado. Eu estava desempregado numa época. Eu sou um mané. Aos olhos do mundo, eu era um mané numa outra época. Eu andava no ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Quem me olhava de fora, naquele lugar lá, apertado, no meio daquelas pessoas, podia achar, cara, aquilo ali é quem? Aquilo ali são pessoas desqualificadas. Mas eu já era eu lá dentro. Eu já era eu dentro do ônibus lotado. E era eu também quando estava no topo. Então, nem eu sou desqualificado quando eu estou dentro do ônibus lotado e nem eu sou o cara quando eu estou no topo. Quando eu entendo isso, eu blindo a minha mente para guardar a minha essência. Porque se eu perder a minha essência, eu posso até continuar rico, mas eu perdi tudo. Então, por isso que eu tenho medo de perder a minha essência. Demais, né, meu amigo? Demais, demais, demais. Muito, muito obrigado. Mais uma vez. Bater papo com você é sempre espetacular. 1 hora é muito pouco. Quando estiver aqui em Orlando, por favor, me avise. Vamos vir aqui conhecer Casa Nova. Vamos tocar violão aqui.